Boa noite de sabadão, hoje é 16 de outubro de 2021. Seja bem-vindo a mais um Zecast, podcast feito por mim, José Vitor Rocha, onde trago curiosidades, fatos da história e reflexões sobre assuntos pertinentes da nossa vida. 16 de outubro é Dia da Ciência e Tecnologia. A data tem o objetivo de valorizar as grandes descobertas e gerar incentivo para o desenvolvimento de novas pesquisas. 16 de outubro também é Dia do Anestesiologista. A data tem origem ao acontecimento de 16 de outubro de 1846, onde foi usado pela primeira vez um aparelho inalador de éter para a realização de uma cirurgia de maior porte, o que gerou uma anestesia geral no paciente. O anestesiologista é o profissional que tem a responsabilidade de entender a fisiologia e a farmacologia envolvidas em procedimentos feitos com pacientes, e é um profissional formado em medicina. 16 de outubro também é Dia Mundial da Alimentação. A data tem o objetivo de desenvolver uma reflexão sobre o quadro atual da alimentação mundial. Ela lembra o dia de criação da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, fundada em 16 de outubro de 1945. E também 16 de outubro é Dia do Engenheiro de Alimentos, que é o profissional que trabalha no processo de transformação de matérias-primas em alimentos, bem como tudo que está relacionado com esse processo. 16 de outubro na história. Em 1854, nasceu o escritor irlandês Oscar Wilde, ele que faleceu em 30 de novembro de 1900, aos 46 anos. Em 1923, a Walt Disney Company é fundada na Califórnia, nos Estados Unidos. Em 1929, nasceu a renomada atriz brasileira Fernanda Montenegro, que está de aniversário completando 92 anos hoje. Em 1978, o polonês Karol Wojtyła é eleito Papa, passando a adotar o nome João Paulo II. E em 1998, o ditador chileno Augusto Pinochet é preso em Londres, na Inglaterra, em um fato marcante da jurisprudência internacional sobre os crimes contra a humanidade. Esses foram os destaques do dia 16 de outubro e vou falar no podcast sobre a importância da educação nas nossas vidas. Bom, ontem foi Dia do Professor, 15 de outubro, Dia do Professor aqui no Brasil, e isso acabou me gerando uma motivação para falar sobre esse tema, também porque no início da semana eu assisti um programa de televisão que era um formato de diálogo assim, né? Os apresentadores, enfim, falavam sobre alguns assuntos importantes da nossa vida humana, como amor e educação, por exemplo, e eles tinham um convidado bem especial, um professor de filosofia, que eu não conhecia, e gostei muito dos conhecimentos que ele compartilhou ali naquele programa. E como poucas vezes eu consegui me concentrar no que estava sendo discutido, que estava sendo debatido naquele programa, sem me distrair com outras coisas, com o celular, por exemplo, né? Eu consegui realmente assistir aquele programa e ouvir, escutar aquelas pessoas. E eu comecei a pensar a importância do conhecimento, né? A importância que o conhecimento tem para a nossa vida. E que o conhecimento ele vem da educação, tanto da educação formal, né, que seria a questão da escola, faculdade, universidade, enfim, ou qualquer instituição de ensino, e a educação informal, que a gente aprende no dia a dia, que a gente aprende nas nossas experiências, que também é muito válida, né? Ambas são muito válidas. A gente deve cultivar e valorizar cada uma delas. Porque a educação ela é uma das questões mais essenciais para o desenvolvimento, para o nosso desenvolvimento enquanto cidadãos. Porque através da educação, desse acesso ao conhecimento, porque a educação não é apenas informação. A informação a gente tem hoje disponível na internet, fácil acesso, né? Mas o que fazer com essa informação, como interpretar essa informação, aí entra a importância da educação dos educadores. Através da educação, a gente começa a entender os nossos direitos, enquanto cidadãos, as nossas responsabilidades, os nossos deveres.
a importância de termos essa postura ética contra os outros, termos empatia, buscando acima de tudo respeitar, né? Respeitar as diferenças, respeitar as outras pessoas. Eu tenho uma opinião de que muitos dos nossos preconceitos, eles vêm da ignorância. Quando a gente não conhece alguma coisa, não conhece um assunto, não conhece uma pessoa, a gente muitas vezes, uma coisa que a minha irmã que estuda filosofia já comentou uma vez, que é a questão que a gente tem essa tendência natural ao julgamento, e a gente, quando a gente não tem esse conhecimento, a gente corre o sério risco de acabar baseando o nosso julgamento com o outro em função das nossas experiências anteriores, né? E acaba não entendendo o fato de que cada um tem a sua própria história, cada um tem a sua própria caminhada. A educação também é importante para a gente ter decisões mais assertivas na nossa vida. Em alguns momentos a gente vai ter que ser racional e outras vezes vai ter que ser mais emocional, mais intuitivo. E a educação possibilita esse embasamento, né? Quando a gente começa a entender as coisas, porque o conhecimento nos torna mais independentes. Porque a gente começa a entender as coisas através do conhecimento. Entender a nossa vida e entender o mundo. E aí a gente vai entrar na questão do pensamento crítico, né? Que é um martelo bem batido aí por várias pessoas que defendem a importância da escola para estimular o pensamento crítico. Eu acho que o pensamento crítico vai muito além de questões de opinião, de juízo de valor, mas o pensamento crítico ele está muito mais presente na nossa vida do que a gente pode imaginar. Porque o pensamento crítico ele permite que a gente compreenda melhor as coisas analisando fatos. Né? Analisando fatos. Claro que é importante a opinião, mas em alguns momentos a gente precisa ter esse lado um pouco mais crítico, um lado um pouco mais cético, de tentar entender as coisas desprendidas das nossas crenças, dos nossos valores. Em alguns momentos isso é necessário, e a educação permite isso. A educação dá esse suporte, dá esse embasamento. E em consequência, isso acaba contribuindo para o desenvolvimento maior, mais efetivo da nossa maturidade. Porque aí a gente começa a nos enxergar enquanto seres responsáveis, viver a vida de uma maneira mais consciente. Bom, agora que eu queria, né, nesse momento, já que ontem foi dia do professor aqui, prestar uma singela palavra de agradecimento a todos os professores que estiveram presentes na minha vida e todos eles geraram pelo menos algum impacto positivo e me ajudaram a me entender melhor como pessoa, me ajudaram a desenvolver melhor a minha identidade e ao entender o que realmente eu gosto e o que eu realmente não gosto, através da educação, né? Que vai muito além de ensinar conteúdo, mas de entender os seus alunos, os seus educandos, como seres humanos, como pessoa. E certamente muitas coisas que aconteceram na minha vida escolar e educacional, enfim, e profissional, teve influência dos professores. Se eu não tivesse tido certos professores, talvez eu não estaria estudando o que eu estou estudando hoje. Talvez eu teria optado por um outro caminho. E talvez eu não tivesse conseguido me entender e me achar, me encontrar no mundo, né? Claro que eu sempre falo aqui dessa questão de estar sempre em busca, né? Que na verdade as coisas, eu vejo a felicidade mais como um processo, né? Como um caminho, mas que pelo menos hoje existe esse caminho, que há algum tempo atrás não existia. E que esse estímulo, esse incentivo dos professores para que eu e meus colegas tivessem acesso a tais conhecimentos, permitiu com que eu descobrisse gostos e descobrisse vocações que eu não teria conhecido sem a influência deles. E porque quando a gente é adolescente, a gente tá passando por muitas transformações físicas, emocionais, a gente tem muita dificuldade para entender as coisas. E aí, claro, obviamente, entra a educação, né, que as pessoas que nos criam, a nossa família, os nossos responsáveis, os nossos pais, enfim, nos dão, né? Porque isso também não deixa de ser uma educação, né? É importante pensar a educação em todos esses aspectos, né? A educação de valores, a educação do ensino, do conhecimento, né? As coisas que a gente aprende na nossa vida, tudo isso é educação, tudo isso é conhecimento. E eu acredito que a educação é uma das grandes coisas que a gente, enquanto brasileiro, deve valorizar, e é uma das grandes coisas que pode ajudar o Brasil a se desenvolver de uma maneira mais eficiente, de
de uma maneira mais efetiva socialmente, não só economicamente também. Porque a educação, ela diminui desigualdades, ela possibilita que as pessoas consigam realizar seus sonhos, ela gera oportunidades. E, claro, que o estado da educação do Brasil não é dos melhores, mas é um assunto que eu acredito ser muito complexo, com muitas variáveis, com muitos fatores influentes. Então eu não vou entrar nesse mérito aqui nesse podcast, né? Caberia um podcast específico que eu conseguisse aprofundar com maior propriedade sobre esse assunto, que eu pudesse estudar melhor esse assunto com calma, com tranquilidade, talvez até convidando alguém que vivencia essa experiência da educação no Brasil na prática, para tentar entender esses reais problemas, né? Mas de forma geral, eu diria que a gente tem que pensar a educação no Brasil de uma maneira holística, analisando todos os fatores essenciais que possam influenciar a situação da educação, com foco na questão da organização e do planejamento. Que a gente tenha planos eficazes de educação e que o ensino do Brasil seja de maneira organizada, que a escola consiga gerar nos alunos a sua independência, que mantenham, que incentivam a busca por curiosidade, por entender a vida, porque o conhecimento é fundamental na nossa vida. Seja o conhecimento que a gente aprende na faculdade, seja o conhecimento que a gente aprende em outros ambientes, em ambientes informais, mas que a escola possa gerar esse estímulo da curiosidade. Então eu diria ali que a gente tem que pensar muito em nessa questão do investimento, onde investir, como investir, que coisas que devem ser aprendidas na escola, que coisas que a escola não tem condições de abordar, de ensinar, e entender que por ser um problema complexo não tem uma solução simples, né? Mas é algo que a gente deve estar sempre discutindo, debatendo, dialogando da melhor maneira possível e entendendo o real papel da escola. O que a gente quer para a educação no Brasil? Quais são os objetivos que a gente quer para a educação no Brasil? E é a partir disso, né, discutir esse assunto sempre de maneira racional e crítica, né, buscando entender a educação de uma maneira holística. E claro, a gente deve entender essencialmente que a educação se dá pelo trabalho de educadores, e que os educadores, acima de tudo, são pessoas, e que a gente possa valorizar todos os educadores do Brasil como pessoas. E a gente não pode pensar melhorar a educação do Brasil sem valorizar esses profissionais, com salários dignos, com uma maior capacitação, com um maior preparo e com um maior reconhecimento. Bom, no podcast de hoje, então, eu acabei falando sobre a importância da educação na nossa vida, bem como a educação possibilita o nosso desenvolvimento enquanto indivíduo, mas também enquanto ser coletivo, entendendo os nossos direitos, os nossos deveres, o nosso papel, as nossas responsabilidades. Também falei aqui como que a educação se inseriu na minha vida e a importância dos educadores que eu tive na minha vida. E também, né, dei aqui a minha opinião de que acredito que que valorizar a educação é um dos caminhos para que a gente consiga desenvolver o nosso país, que o Brasil possa ser um país com menos desigualdade, um país mais legal, um país mais adequado para se viver. Então, esse foi mais um Zcast. Espero aí ter te convidado a refletir sobre o papel da educação na tua vida, entendendo a importância da educação para a sociedade e principalmente a importância de valorizarmos os nossos educadores no Brasil, que não medem esforços para fazer o seu trabalho que é tão fundamental para a nossa vida. Então, esse foi mais um Zcast. Vou ficando por aqui. Um grande abraço, muito obrigado e valeu!